Vamos abrir o quinto selo. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 6. Nós estaremos lendo a partir do versículo 9, versículos 9, 10 e 11. Já tratamos sobre o primeiro selo, que foi o cavalo branco e o seu cavaleiro. Tratamos depois o segundo selo, que foi o cavalo vermelho e o seu cavaleiro. O terceiro selo aberto, que foi o cavalo preto e o seu cavaleiro. E na quarta passada tratamos sobre o cavalo amarelo e seu cavaleiro. Hoje nós vamos tratar sobre o quinto selo, que é aberto na sala do trono, e há ali uma revelação maravilhosa de uma realidade que hoje está acontecendo. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos que, como eles, foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. O quinto selo é o clamor do céu. As almas dos que morreram pela fé estão nos céus. Neste momento em que estudamos este recorte do Apocalipse, vamos responder algumas perguntas que para nós são essenciais e são, de uma certa forma, compreendidas equivocadamente ou de forma superficial, ou são até respondidas, situações são respondidas de forma não bíblica. E as duas grandes perguntas que eu queria tratar com você hoje é: a alma dorme? A alma dorme? A segunda questão que nós vamos tratar hoje é: o discípulo de Jesus pode ser morto, assassinado? Pode ser martirizado? Que história é essa? Sabemos, queridos, que este cenário que João vê diante dos seus olhos nos dá base para compreendermos essas questões. Porque diante dos olhos de João são mostradas pessoas que foram mortas, mas que ainda não ressuscitaram. Elas foram mortas e a matança prossegue. Segundo Hernandes Dias Lopes, as almas sobrevivem sem um corpo e são conscientes. Estão diante, ou melhor dizendo, estão debaixo do altar. Nós já estudamos aqui o que significa o altar na linguagem apocalíptica. Lembram? Quando falamos sobre a sala do trono, a sala onde há o comando do universo. Lembram desta passagem, deste momento que estudamos?
Agora, João vê estes homens e mulheres debaixo desta sala do trono, e a nossa convicção é que morrer é estar com Cristo. Para aquele, claro, que entregou a sua vida a Ele, para aquele que confiou nas suas promessas. Então, é certo nós falarmos assim, quando um crente, um discípulo de Jesus morre, ele está sendo recebido pelo Pai, está nos braços do Pai. É certo a gente falar isso? Nosso querido irmão faleceu, ele está agora com Cristo. Ele foi para o céu. É certo a gente falar isso? Segundo esta visão que João tem, é certo a gente dizer, ele está com Deus. Ele está com Jesus. É deixar o corpo nesta terra, mas a alma estar com Deus. É entrar na posse do reino. A morte não os havia separado de Deus na visão de João. Aqueles homens e mulheres que foram fiéis até o fim e que pela fé ou por causa da fé foram mortos. Eles estão em um lugar que hoje nós vamos tratar, que é um lugar especial. Deus não poupou essas pessoas do martírio. Eu já lhes disse que todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João. Apesar de tentarem matar João. Segundo a tradição, chegaram a jogar João, não o Batista, mas João, o apóstolo do amor, num caldeirão de óleo quente. E o homem não morria. A ponto que Domiciano mandou ele para o exílio, que foi o lugar onde ele recebe a revelação do Senhor. Onde que era este lugar? Ilha de Patmos. E aqui nós vemos então que Deus lhes deu o poder de morrerem por causa da palavra. Vejamos então, no versículo de número 9. O selo foi aberto, ele vê, ele contempla debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles proclamavam. Que testemunho é esse? Eu creio em Jesus. Vocês precisam receber Jesus como seu Salvador. Ele não veio aqui para implantar uma religião. Ele veio ligá-los a Deus. Ele é a religião. Ele veio implantar um estilo de vida do reino, que é o reino dos céus. Este testemunho de que ele era o Messias, de que Jesus era de verdade o Mashiach esperado por Israel. Esse testemunho custou caro aos nossos primeiros irmãos. Você hoje está aqui ou acompanhando este culto, tendo acesso ao Evangelho da graça de Deus, porque estes irmãos não retrocederam. E com a espada na goela, ou indo para a guilhotina, não abandonaram a sua posição, não retrocederam na sua proclamação, e falavam, e tinham forças para dizer, eu estou morrendo por amor ao Evangelho de Jesus. Queridos, nós encontramos em Mateus capítulo 24, versículos 9 e 10, algo que no sermão profético de Jesus precisa nos posicionar nestes últimos tempos. Diz o Senhor Jesus que então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte,
e sereis odiados por todas as nações, por serem o quê? Meus seguidores, meus discípulos. Versículo 10. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, se odiarão mutuamente. Isso é o que o Senhor Jesus revelou para os seus discípulos. E eu quero lhe dizer, querido, querida, está revelando para a gente hoje, século 21, o século da volta de Jesus. Os nossos irmãos do primeiro século não são diferentes nem um pouco daqueles que são do último século. Tenho dito, muitos mártires conhecidos e desconhecidos morreram e ainda morrem por causa da sua fidelidade a Jesus. Vocês sabiam disso? Que hoje tem um discípulo de Jesus sendo assassinado em algum lugar desse mundo porque é seguidor de Jesus. Você tem consciência disso, querido? Só que este que morre, é assassinado ou martirizado, ele tem uma recompensa, e a recompensa é: onde eu estiver, estarei vós comigo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, e diante disso, dessa realidade, morremos por amor ao Evangelho ou de morte morrida, crendo em Jesus, como a Bíblia diz, os que morreram em Cristo, essa alma estará dormindo? Existe uma doutrina chamada sono da alma, já ouviram falar isso? É uma doutrina não bíblica. Quando a Bíblia diz que uma pessoa está dormindo em relação à morte, como está em Lucas capítulo 8, versículo 52, por favor, Dani. Não significa que é um sono literal. Diz assim o texto, que enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão e todos choravam e se lamentavam por ela, pela menina. Diante disso, Jesus encorajou: não pranteeis, ela não está morta, mas dorme. E aí, baseado neste texto, muitos vão dizer assim: não, a pessoa quando morre, ela fica dormindo. Só que este sono não é um sono literal, é o que nós chamamos no português, né? Eufemismo. Já ouviram falar sobre isso? É uma figura de linguagem para abrandar, né? Fazer de uma forma mais suave, algo que nos impacta, que nos traz desconforto. Isso se chama eufemismo. Dormir é só uma forma de descrever a morte, porque um corpo morto aparenta estar dormindo. A Bíblia nos diz, queridos, que no momento em que morremos, somos levados aos céus ou ao Hades. E aqui eu gostaria de explicar isso. Porque dependendo da nossa fé em Jesus, ou se estamos salvos em Jesus, por hora, e no final também vai acontecer isso, só teremos dois destinos: ou os céus, ou ao inferno. Mas antes do inferno, que eu vou explicar o que é de verdade inferno, existe um lugar que no hebraico chamamos de Sheol. Para o grego foi traduzido por Hades, por isso que na maioria das Bíblias nós encontramos essa palavra Hades, que conservam o texto original no grego. E que lugar é este?
diz o seguinte, Lucas 16, 22. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Esta parábola que o Senhor Jesus explica sobre a morte de Lázaro, lembra? Não o Lázaro amigo, mas o Lázaro mendigo ou pobre. Existia a situação que um era temente a Deus e o outro não. E quando morrem, eles vão para 2 lugares diferentes. O primeiro lugar é o que a Bíblia chama de seio de Abraão, que é o lugar onde Abraão está, onde os patriarcas estão, onde aqueles que morreram em Cristo estão. Este lugar é o lugar abaixo do altar. E aí a gente encontra uma explicação a respeito deste lugar, porque até a ressurreição, no mundo espiritual, há uma área nos céus chamada de paraíso. Ou, em outro momento, há um lugar chamado terceiro céu. Já ouviram falar sobre isso? Abram comigo, por favor, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, para que vocês compreendam que lugar é este debaixo do altar e que lugar é este que a Bíblia chama de paraíso ou de terceiro céu. 2 Coríntios 12, os versículos 2 a 4. Paulo contando sua experiência com Deus, ele nos mostra aqui a explicação deste lugar. Diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe, mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis e não inexprimíveis, como às vezes a gente fala. Ninguém está espremendo ninguém, mas está inexprimíveis, que não consegue ser dito, as quais não é concedido ao homem comentar. Ou seja, esta experiência de Paulo aqui nos mostra e nos explica que lugar é esse, que área é essa nos céus, onde aqueles que morrem em Cristo ficarão conscientes, e como lemos aqui em Apocalipse, falando, conversando e tendo experiências maravilhosas na dimensão no mundo espiritual. Este lugar se chama paraíso. Lucas, no capítulo 23, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo para aquele que creu, 23:43, aquele que creu, que estava ao seu lado sendo crucificado, e diante de uma palavra, uma confissão daquele que nós chamamos de o ladrão bom, né? Bonzinho. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há algumas linhas doutrinárias que colocam uma vírgula aqui, hoje, pausa. Você vai estar comigo no paraíso, dizendo o seguinte: por enquanto você vai ficar dormindo e no momento próprio você vai para o paraíso. Só que não é isto que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos revela aqui que ao morrermos nele, crendo nele, nós estaremos
com Ele no paraíso. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando essa explicação aqui? Porque nós precisamos ter nesta primeira pergunta a resposta. A nossa alma vai ficar dormindo aguardando a ressurreição? Ou nós estaremos neste lugar especial, nos relacionando com o Senhor Jesus e aguardando a ressurreição e também a sua volta? O que a Bíblia diz? Sim, nós não dormiremos. Nós estaremos com Ele. E devemos ter isto como convicção, porque esses dois destinos finais de todas as pessoas são reais. São reais. E a nossa convicção é, mediante o que lemos hoje e estudamos, é que sim, conservaremos a nossa individualidade, a nossa alma diante de Deus, até o momento em que, sim, haverá ressurreição dos mortos. E aí, é claro, um movimento espiritual em que os mortos que estão agora somente com a sua alma no paraíso retornarão, ou seja, para assumir o corpo glorificado, porque a ressurreição é isto, assumir o corpo como hoje Jesus tem, como eu preguei no domingo passado, e aí encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares, e aí juntar a igreja que está viva e será arrebatada também. Amém, queridos? Segunda pergunta: o discípulo de Jesus então pode ser assassinado? João aqui, queridos, viu as almas dos mártires debaixo do altar, isso é certo. Mas isto nada tem a ver com o estado intermediário dos mortos e a sua situação naquele momento. É só uma maneira vívida de mostrar que eles foram sim martirizados pelo nome de Deus. Pensamento então que nós temos como discípulos de Jesus é que estes que foram mortos passaram pelo que nós chamamos de sacrifício de adoração a Deus, um verdadeiro sacrifício de adoração a Deus. Eu sempre fico lembrando da história do apóstolo Paulo, o seu nome original é Shaul. O apóstolo Paulo, queridos, ele cresceu na religião judaica. Ele foi formado intelectualmente aos pés de Gamaliel, era um intelectual, um mentor daquela época de altíssimo nível. Ele cresceu no judaísmo e se tornou um fariseu. E ser fariseu é diferente do que a gente compreende de uma forma discriminatória, né? Que a gente sempre diz, lá, o fulano é fariseu. É que não está muito ligado, porque o Senhor Jesus sempre confrontava os fariseus que eram zelosos da lei. E os fariseus, na época do apóstolo Paulo, eram alguém que era rígido em seguir os preceitos da Torá, da lei. E aí acontece o seguinte: Paulo, ele tem um encontro com Jesus, e nós conhecemos bem a história da conversão de Paulo. A partir deste momento, ele cumpre o que o Senhor Jesus revelou a ele. Importa para você, Paulo, sofrer pelo meu nome. E ele passa de verdade a sofrer em todos os níveis. Se a gente lê a história do apóstolo Paulo, ele foi açoitado, ele foi quase assassinado, ele sofreu naufrágio, mas ele se mantinha de pé firme na sua convicção. Um exemplo de um verdadeiro discípulo de Jesus. E aí, quando a gente se depara hoje com a teologia, principalmente a teologia liberal, que é uma teologia de concessões, a teologia liberal, ela minou o cristianismo na Europa, minou a teologia no Oriente Médio. Igrejas
se tornaram monumentos porque estavam vazias de discípulos de Jesus. Por quê? Porque cederam à tentação de seguir uma interpretação de que o discípulo de Jesus não pode sofrer. Precisa ser cabeça e não cauda. Você já ouviu isso, gente, em algum lugar? Tem que ser próspero. Por quê? Porque até mesmo na cultura judaica, até hoje, eles aguardam ainda um Mashiach, um Messias, porque eles pensavam e esperavam que este Messias seria um grande governador, um grande comandante que destruiria e resgataria o status de Israel como uma nação poderosa. Até hoje nós somos bombardeados com essa sugestão. O discípulo de Jesus precisa viver numa boa. Mas não foi assim e não será assim com os verdadeiros discípulos. Eu estou dizendo, queridos, que a linguagem da morte sacrificial, do martírio, do sacrifício por amor ao Evangelho, está vigente. Está vigente. Os mártires do cristianismo, então, são vistos como sacrifícios oferecidos a Deus. Eles foram mortos na terra e seu sangue tingiu o solo, tingiu a terra. E, queridos, já vimos anteriormente que ao tempo em que João escreveu, a igreja ainda não tinha experimentado ainda o martírio generalizado. Eram umas perseguições, pontuais. Ontem João Paulo Pereira me mandou um vídeo de um irmão que estava pregando na praça em Santa Catarina. E aí alguém se levantou e disse, isso aí é um negócio religioso, como é que chama? Discriminação religiosa. E aí chamou a polícia. E aí chegou a polícia, atendendo uma ocorrência, e o vídeo fecha o policial jogando spray de pimenta no rosto do evangelista. Isso é fichinha, queridos. Nero empreendeu uma breve perseguição local aos cristãos em Roma, e depois, no tempo de João, Domiciano perseguiu algumas famílias em Roma, aparentemente por serem apenas cristãs. Mas agora, queridos, nós vemos que João profetiza que no fim dos tempos, através da revelação do Apocalipse, vemos que a besta ou o anticristo perseguirá sim a igreja com ferocidade, a ponto de quase até destruí-la. Vocês acreditam nisso? Esses dias conversando com uma pessoa que estava visitando Maripá, até foi na festinha do Samuel. E aí, ela me perguntou sobre a igreja e tal. Eu disse para ela, olha, nós estamos pregando a palavra. Estamos falando sobre o Apocalipse. E aí ele me perguntou, mas pastor, você acredita que se a igreja de verdade tiver que passar pela grande tribulação, ela vai aguentar? Será que a igreja vai resistir? Eu tive que ser real com ele. Falei, olha, os verdadeiros discípulos, sim, suportarão, enfrentarão e não retrocederão, mesmo que sejam decapitados. Ele regalou um olhão assim. Pastor, acho que é melhor se arrebatar. Não, se for arrebatado antes, a gente está no lucro. Mas, queridão, se não for, prepara o lombo. Estes mártires, então, tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa de quê? Do testemunho que sustentavam. E a gente sabe que palavra de Deus
É o Evangelho da graça de Jesus. A gente sabe que a palavra de Deus não é um livro de concessões. E aqui, queridos, de verdade, a igreja estará sim experimentando o maior de todos os avivamentos, eu creio nisso. A igreja estará experimentando, sim, o purificar, porque somente permanecerão fiéis, não aceitando adorar a besta, a sua marca, o seu nome. Estarão, assim, passando situações dificílimas, mas não retrocederão, porque estão baseados na palavra, firmados na palavra. Aqui há um exemplo, por exemplo, de Policarpo. Já ouviram falar de Policarpo? Existiu o martírio de Policarpo. E diz a história que este recebeu uma promessa de liberdade se negasse a Jesus e que jurasse por César. A tendência de perseguir os cristãos estava sendo implementada. E o que aconteceu? Ele não cedeu, foi morto. E agora João vê estes que de verdade permaneceram firmes, mas agora recebem uma palavra de consolo. Mariane gostou da aula de ontem, do professor Tales, que eu compartilhei com vocês, porque diante das tragédias que vemos no Apocalipse, diante das situações dificílimas que a igreja vai passar, a gente fica assim, balançando. Mas o que nos apruma é que Ele tem promessas para nós. Ele tem promessa para a sua vida, querido. Ele tem promessa para a sua igreja. E o que nós vemos aqui? Os mártires, aqueles que morreram em Cristo, abrindo o coração, numa palavra simbólica para Deus, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar nosso sangue? E aí vem uma palavra, uma orientação, para que eles aguardassem. Mas antes disso, eles recebem uma vestidura branca. E esta vestidura tem um simbolismo no Apocalipse. Revela alegria, santidade e conforto. Estas almas recebem aquele carinho especial da parte do Eterno e uma orientação para que eles aguardassem um pouquinho mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que, como eles, irão passar pela mesma situação. Então há um conforto, mas há também uma palavra de realidade. E aqui nós encontramos então que com o clamor que vem debaixo do altar, para onde corre o sangue derramado, a impressão é de que o sangue dos mártires é que está pedindo justiça, mas não os mártires exigindo vingança pessoal. Eles oram que a justiça divina caia rápido sobre os perversos, mas com certeza eles têm a certeza que Deus é santo e verdadeiro. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. As vestes brancas, então, são um símbolo de felicidade, de santidade. E apesar da felicidade final e perfeita vir só com o retorno do Senhor Jesus, com a ressurreição, recebendo o corpo glorificado, o corpo espiritual. É um consolo parcial, mas o consolo final se cumprirá com todas as promessas sendo cumpridas. É uma redundância mais necessária. Eles têm de esperar sim com paciência até que se completem aqueles que estão
destinados ao martírio. E não há dúvida de que não devemos fazer aqui uma equação matemática para saber quantos são estes que estarão debaixo do altar. No domingo passado eu preguei sobre isso e falei que serão de todas as tribos, povos, línguas e nações, todos reunidos de pé diante do Cordeiro. Isso é o que a gente ainda vai estudar no capítulo 7. Mas, por fim, queridos, eu gostaria de finalizar trazendo para nós o conforto de que, de verdade, se tivermos que passar por situações difíceis, não passaremos sozinhos. O Espírito Santo esteve com os nossos primeiros irmãos para enfrentarem o que enfrentaram. E Ele estará conosco. Passarmos o que tivermos que passar, Ele estará conosco. A promessa do Senhor Jesus para mim e para você: eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Ele não nos deixa sós. Isso precisa nos trazer conforto e segurança, queridos. Porque humanamente falando, vamos tremer na base? Vamos. Vamos passar aperto? Vamos. Mas espiritualmente, se fortalecidos pelo Espírito, estaremos sim de cabeça erguida, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e viverá eternamente. Amém, queridos? Você pode ficar de pé no seu lugar?